Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Reis, empresário artístico, produtor, escritor e letrista do Malactac. Eu sou o Clover Curtis, sou produtor musical, compositor, sou parceiro do Marcelo Reis no Malactac. Olá, sou Tedi Corrêa, sou músico fundador do Nenhum de Nós, sou também escritor, compositor e recebi um convite maravilhoso para fazer essa collab com o Malactac. Deixa eu pegar então esse gancho, porque na verdade o Marcelo me tocou com a poesia dele, né, com a sensibilidade. A gente já tinha uma amizade anterior, né, ele era produtor de uma banda que eu fiz a produção musical. E aí no período da pandemia eu observei que o Marcelo estava lançando um monte de texto e tal. E eu estou sempre atrás de. Na verdade, eu me identifico muito com esse espírito criativo, né? Independente de onde vai nos levar, mas eu acredito que esse é o caminho das artes, o caminho do trabalho criativo. E eu fiz um convite a ele, pô, cara, vamos começar a fazer umas músicas juntos e tal. E aí ele me deu o endereço do caderno virtual dele, onde tinha as poesias, né? E, cara, e aí rolou uma parceria daquelas assim que eu falei, cara, a gente deve ter uma relação ainda anterior a tudo, né? Do tempo que o homem montava elefante, assim, porque casou muito, né? Essa história de parceria, o Teddy, compositor, sabe como isso é precioso, né? Você realmente encontrar uma pessoa onde a diferença soma, o encontro soma, tudo soma, né? Então a gente já está aqui com a nossa quinta, sexta música, já preparando novas temáticas e tal, diante de um trabalho que só floresceu até agora. E cada encontro a gente traz um convidado novo, né? E desse foi a Esmeralda do Tedi, essa pessoa maravilhosa. Bom, eu quero só acrescentar, né? A gente tem uma relação de amizade e de trabalhos de muitos anos, né? E durante a pandemia, quando o tempo começou a sobrar, né? Mercado do entretenimento ali parado, eu comecei a realizar diversas coisas, né, que eu tinha vontade de fazer e nunca sobrava espaço, e uma delas foi me dedicar à escrita, né? E é muito bacana essa comunhão assim com o Chloe, porque ele captou muito bem a essência das coisas que eu escrevo, o que é muito difícil. Transformar a poesia em música não é uma coisa muito fácil, mas a gente criou essa sintonia, né? E muitas vezes, quando eu escrevo algo, e já disseram isso, né? Outros poetas, outros grandes escritores, né? Quando sai de você, aquilo vai para o mundo e cabem diversas interpretações. Mas o bacana é que o Chloe parece que ele lê os meus pensamentos, ele entende a intenção realmente do que eu escrevi. E isso criou esse projeto, né, de composições, onde a gente tem o prazer, né, também de convidar intérpretes maravilhosos, como foi o caso do Teddy, para estarem aí ao nosso lado. Começou com um encontro meu e do Marcelo num evento que já quando as coisas começaram a acontecer aí, na, não dá nem para dizer pós-pandemia, né? Porque a gente ainda tem pessoas aí se contaminando e tal, infelizmente. Mas, enfim, quando começaram a acontecer os eventos e tal, a gente tinha um evento onde a gente se encontrou, conversamos e já pintou uma simpatia mútua, assim, né? Que às vezes esses eventos onde tem mais pessoas, tu dá uma boa tarde e não conversa mais, e não foi o caso. Eu e o Marcelo, a gente conversou bastante e passou um pouco de tempo, ele me falou do Malactá, que estava com um projeto, com algumas canções e tal, e me convidou para ser a voz de uma das canções. E eu me senti muito honrado, e ele ainda me deu a oportunidade de escolher. Ele disse, tem essa e tal. Eu disse, poxa, muito legal. E aí, confesso que demorei, porque eu gostei do que eu ouvi das canções, e eu fiquei pensando assim, onde é que eu achava que eu ia
ter uma contribuição maior, que a minha voz seria, assim, talvez mais adequada para a interpretação da música, para interpretar o poema, né? E lá pelas tantas eu decidi, acho que essa aqui. E eles ficaram muito felizes, pô, essa aí a gente também gosta e tal. E aí, claro, tem aquelas coisas de vai indo, agenda, grava aqui, não grava lá, vou gravar não sei aonde, vou gravar em casa, daí, putz, meu Pro Tools aqui do computador de casa deu pau, levei um tempão, daí eu falei, cara, vou gravar num estúdio. E aí eu fui para um estúdio, que é onde a gente costuma gravar as coisas do Nenhum de Nós, e pensei, bom, acho que essa música merece todo o cuidado, um bom técnico gravando e tal, e aí eu fui para lá, fiz e fiquei feliz com o resultado. Mas fiquei mais feliz ainda quando eu ouvi tudo junto. A minha voz, o poema do Marcelo e o trabalho do Chloe numa canção inspiradora, eu diria. Tem tantas referências legais ali que realmente eu ia ter que fazer muito esforço para estragar o trabalho deles. Na Bom, eu verdade, não a gente. conhecia, eu não conhecia A o gente não se Chris. conhecia, a gente nunca tinha trabalhado junto, né? É, É isso às claro vezes que é muito bom, sabe? Porque eu vi um frescor no trabalho do Malaktak, assim, de quem estava se descobrindo entre eles, agora eu tenho certeza disso, né? Pelo processo que eles contaram. E é muito bom, porque a gente entra mais livre, mais aberto. Isso ajuda muito a produzir uma coisa mais interessante, mais instigante, né? Não, eu já, claro, né, conhecia o trabalho do Nenhum de Nós, do Teddy, né? Sempre foi uma banda que eu fui muito fã, assim, porque o Teddy, na verdade, assim, é uma inspiração, porque ele também é um cara que é multicultura, né? Ele escreve, ele canta, ele está dentro da arte, né? E isso, para mim, assim, tem sido uma busca também, ser esse tipo de profissional. E então já existia essa admiração, a gente teve essa oportunidade, né, de nos conhecermos melhor dentro do evento, trocarmos mais ideias sobre música, sobre filosofia, sobre a vida, né? E acho que isso ajudou muito, assim, na coisa da gente se juntar, né? Ver tantas coisas legais, assim, em comum e justamente o que ele falou, dá um frescor, né, no trabalho. Você fala, pô, esse cara é gente boa, esse cara tem isso a ver comigo, eu admiro, pô, vamos fazer alguma coisa junto. Mas, e aí, quando eu falei com o Cloro, ele adorou a ideia, né? Falou, porra, Teddy, muito bacana, pô, tem uma voz maravilhosa, é um cara maneiríssimo. E aí ele se juntou, né, quer dizer, ele sempre faz parte do processo, mas ainda não conhecia o Teddy, se juntou aí a gente, né? Na verdade, eu conheço muito o TD, não pessoalmente, ainda. Mas eu conheço muito, eu faço coro ao que o Marcelo falou, eu admiro muito o trabalho de Um de Nós. TD é o compositor de Julho de 83, né? E de várias outras músicas, assim, lindas, né? Que falam de questões, assim, íntimas, né? Acho que por isso que ele embarcou tanto, assim, no nosso projeto, né? O homem que entende a adolescência vazia, né? Já teve 16 anos, né? Então são músicas assim que um disco de 2000 e pouco, né, Teddy? Aquele álbum. Ele foi de 2001. 2001. Mas assim, a dor, né? A surpresa, ela é atemporal, né? Eu acho que a nova geração que chega escutando essas músicas assim do Nenhum de Nós, do Teddy, e mesmo a nossa música, né, do Malaktak, é impactado porque é carregado de experiência de vida, né? De surpresas e tal. Mas eu queria fazer um comentário, Pietro, dentro do que você comentou sobre o processo, né? A gente parte de um ponto de partida semi-estruturado, digamos, né? Porque o fato da gente não estar perto, isso traz uma certa necessidade de amarrar um pouquinho mais as coisas para que ela funcione, né? Mas é semi-estruturado porque, lógico, que uma pessoa como o Teddy, que é muito talentoso, né, que tem uma voz linda, que tem toda uma bagagem musical, ele tem muito a acrescentar, então tem abertura para ele poder transformar, assim como ele fez na interpretação. Teve partes em que ele achou melhor fazer de um jeito, de outro,
Talvez se estivéssemos juntos fosse de um outro jeito, mas eu acho que acaba dando o contorno da beleza do álbum, né, do melhor do single, justamente essa imponderabilidade, digamos assim. Ela é uma das poesias, né, presente em um livro, né, que eu escrevi. Então eu sempre deixo assim, o Chloe muito à vontade, né? Eu vou mandando muito material para ele e eu deixo ele muito à vontade para escolher aquelas poesias que ele mais curte, né? Ou que ele vê nelas um potencial maior assim de se tornarem música. E particularmente a gente utilizou muitas das poesias do primeiro livro de poesias que eu fiz, que chama-se A Beleza e o Caos das Memórias Perenes, que foi um livro escrito ali durante a pandemia, e ele é dividido em três partes, né? Ele começa com uma parte que são poesias que mostram, exploram a coisa da beleza, uma outra parte que é a parte que mostra o caos assim dentro do ser humano e uma terceira parte que fala do equilíbrio. Então a ideia desse livro é trabalhar muito a questão da dualidade humana e a nossa, digamos assim, né, missão ou a nossa luta para sempre tentar chegar ali num, num equilíbrio. Então esse poema é um poema que eu gosto muito, o Chloe se apaixonou por ele também, e aí ele começou a fazer a composição, a música, né? E depois, com esse encontro com o Teddy, ele falou, pô, perfeito, né? Tá aí o cara para cantar a música. Que, na verdade, esse caderno do Marcelo, né, de, essa compilação de poemas, isso dialoga muito com uma coisa que eu busco muito na minha vida, que é uma certa harmonia dentro de um ideário taoísta, digamos assim, né? Que compreende muito bem esse lado esse jogo, né? De luz e sombra e tal. Então, se a gente reparar, as nossas canções, todas elas passeiam hora lá, hora cá, hora no yin, hora no yang, né? Eu acho que o Teddy compreende muito isso também, né? Afinal, é um homem de sabedoria que tem todo um trabalho dele não só com a poética, mas também levando uma mensagem positiva acerca da vida. Então, eu acho que esse casamento nessa canção deu-se muito a esse fato, né? A esse objeto. Em primeiro lugar, eu gostei muito da poesia. Eu achei que ela trazia algo mesmo assim forte, significativo. Em especial quando chegou no refrão, né? Eu adorei aquele, digamos, o lado da luz que aparece no refrão, né? Para a gente que é músico, a gente saca que algumas coisas que vai lá para o tom menor, para a melancolia, e essa canção ela trabalha muito bem a melancolia de algumas coisas, de algumas reflexões do poema, mas quando vem o refrão, vem a luz, vem a redenção, vem uma coisa positiva, inspiradora, né? E eu achei isso fantástico. E me imaginei já cantando de cara, né? Que é muito forte isso, né? Aperta a minha mão, não há nada a temer e tal. Isso te bate, assim, é o que a gente precisa hoje, né? E essa confiança no outro, essa disponibilidade que a gente tem que ter para receber, para se relacionar com o outro. E o exemplo dessa nossa collab é isso. São pessoas que se conhecem pouco, mas que ficaram muito à vontade fazendo algo juntos. O Chloe sabe disso, a gente não foi, como se diz, um parto doloroso, a gente encontrar um caminho para gravar a voz e mexer uma coisa ali, era tudo meio, vamos fazer e tal. Pô, beleza, e sabe quando flui. E eu acho que a canção, ela favoreceu muito isso. Esse tom que ela tem, essa poesia que ela tem, de coisas comuns. Essa citação que o Chloe fez do Tao, do Yin e Yang, é uma coisa que eu não sabia deles, né? E que eu tenho uma enorme, digamos assim, admiração, digamos, por esse tipo de pensamento, pela postura que se tem
pela vida uma coisa budista, digamos assim, né? E desse contraste que a gente tem que saber lidar. E a arte, ela é muito responsável por trazer justamente luz para esse tema, né? Eu me senti muito à vontade e agora entendo ainda mais por quê, né? Gente, aqui é Marcelo Reis. Quero convidar todos vocês para conhecerem o trabalho do Malak Tak. A música A Palavra é Minha Sombra, nosso último lançamento com o queridaço Tedi Correia, vocalista do Nenhum de Nós, poeta, escritor e muitas coisitas mais. Vocês vão, com certeza, curti muito. E quero aproveitar e fazer um outro convite. A gente está com a página, que é o malactac.com. Vocês podem acessá-la. Lá a gente vai disponibilizar bases, né, Chloe, de algumas músicas para que vocês cantem essas músicas e interajam conosco. Então, vai ser uma coisa interativa aí para quem quiser colocar a sua voz, né, nas nossas canções, está mais do que convidado também, a gente vai adorar. É isso. A gente fez essas. Bom, eu sou o Clower, me despedindo aqui, agradecendo a oportunidade de estar reunido aqui com o querido Tedi, com o meu irmão Marcelo, com a queridíssima Pietra. Reforçando o que o Marcelo falou, pessoal, acesse o nosso site, malactac.com. Uma das nossas músicas, o A Ponte à Direção, deu start nessa ideia, né? A gente teve uma versão dessa música gravada por uma outra cantora e ficou espetacular, e a gente achou que podia ser incrível abrir para os fãs, né, cantarem também, fazerem seus vídeos cantando. Eu acho que é uma música que tem muita penetração na alma, então pode ser que vire um estandarte, quem sabe, né? Mas de qualquer forma é diversão. Então, quem quiser, acessa e segue a gente nas redes. Malak Tak.